Olá, gente! Espero que todos estejam bem. Iremos dar continuidade às nossas aulas com esse tema sobre a divisão do mundo em Oriente e Ocidente. Iremos estudar também um pouquinho sobre a Europa, economia e regionalização. Então, temos que compreender desse contexto da divisão do mundo em Oriente e Ocidente, que em relação ao Oriente e Ocidente está se referindo ao leste, oeste em relação ao meridiano de Greenwich. Então essa linha imaginária ela vai dividir o mundo. Do lado direito temos o lado leste, ou seja, o Oriente, e do lado esquerdo temos o Oeste, que é o chamado Ocidente. Então os povos orientais são esses povos que residem do lado oriental, do lado leste desse meridiano, e os povos ocidentais são os povos que residem desse lado oeste, através dessa representação do meridiano. Vejamos que iremos estudar um pouco sobre o Japão, um país marítimo, uma potência mundial, porque esse país ele chegou a ser uma grande potência. Já vamos estudar um pouco sobre as características naturais inicialmente. No decorrer do ano letivo, iremos estudar também o restante de assuntos relacionados às características da economia do Japão, tá bom? Então, o Japão ele é um país localizado em um arquipélago, é um conjunto de ilhas, né, que são próximas umas das outras, e ele está em uma zona de média latitude no extremo leste do continente asiático. Então vocês vejam essa representação no mapa aí, que é um país marítimo. Por quê? Porque ele está localizado dentro do Oceano Pacífico. Vejamos algumas características características naturais, populacionais que levaram o país a se industrializar no século XIX, segunda metade do século XIX, e é hoje uma das maiores potências econômicas do mundo. Então vejamos que o meio natural é a distribuição da população, formada por 4 ilhas de maior extensão. Vocês vejam que essas ilhas, esse conjunto de ilhas de maior extensão, elas são próximas umas das outras, formando esse país conhecido, que a gente conhece como Japão, uma das maiores potências do mundo. Então, temos mais 3.000 ilhas menores. O território do Japão ele totaliza uma área de 377.915 km², pouco maior que o estado de Mato Grosso do Sul. Então vejamos que se a gente comparar o nosso país ao Brasil, é um país bem pequeno em comparação à extensão do nosso país, o Brasil, tá bom? Então o Japão ele se localiza na zona de contato das placas tectônicas, a placa tectônica do Pacífico, das Filipinas e a Euroasiática. Então o que ocorre quando há uma localização de um país entre o limite dessas placas tectônicas? Temos a ocorrência de terremotos, temos a ocorrência também de vulcões. Então faz com que esse país seja instável em relação à ocorrência de terremotos de grandes proporções. Não sei se você, temos aí exemplos de tsunamis que aconteceram também no Japão em 2011, que acabou destruindo várias cidades que se localizavam próximo ao litoral, certo? Onde teve essa tsunami. Então, por que ocorrem os terremotos? Porque se está em contato entre as placas tectônicas estão em constante movimento, que faz com que ocorram esses terremotos, e tem a ocorrência também dos vulcões. O Japão também ele é exposto à ação das massas de ar úmido provenientes do oceano. Então vejamos que temos aí essas cores representativas das monções, tanto de verão quanto de inverno. Então temos os ventos frios e secos dessa representação marrom, representação das chuvas em milímetros. Temos espaços com mais de 2.000 milímetros de chuvas anuais, de 1.000 a 2.000 milímetros anuais, menos de 1.000 milímetros anuais. E temos as correntes marítimas frias ou quentes. Observem que nas convenções cartográficas a cor azul da seta indica as correntes frias e a cor vermelha indica as correntes quentes. E observe também a representação das setas aí. Temos a representação dos ventos frios e secos, as monções de inverno, e os ventos úmidos, que são a monção de verão, que vem do Oceano Pacífico em direção ao território japonês.
Então a população japonesa, que tinha mais de 126 milhões de habitantes em 2017, concentra-se nas planícies litorâneas. Observe essa característica também em relação ao relevo do Japão, onde a população vai se concentrar principalmente na região de planície. Lógico que em regiões montanhosas vai dificultar mais o acesso da população, que constitui principalmente as áreas de desenvolvimento econômico do país, onde se localizam os centros industriais, as grandes cidades como Tóquio, Osaka, Nagoya, entre outras. Veja na próxima figura que a gente vai ter aqui. Então, observando esse mapa da densidade demográfica, observem que a densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Vai se fazer o quê? Vamos dividir o total de habitantes pela superfície. As cores do mapa aí de menos de 50 habitantes por quilômetro quadrado até mais de 1.700 habitantes por quilômetro quadrado. Isso aí é um dado de 2000, do ano de 2012. Então observe também que temos as aglomerações urbanas. Então esse ciclo vamos ter esse quantitativo da aglomeração urbana. Observe que o círculo maior representa uma quantidade de mais de 5 milhões de habitantes em relação a essa aglomeração que acontece nas grandes cidades ou em seu entorno, e de 1 a 5 milhões de habitantes, outro ciclo de 500 mil a 1 milhão de habitantes, e de 100 mil a 500 mil habitantes, que é o círculo menor. Então é importante que vocês também saibam fazer essa leitura do mapa através dessas indicações da legenda aí, através dessas representações em números, tá bom? Vamos conhecer um pouco também sobre esse tema da Europa, a economia e regionalização. Então, desagregação da Iugoslávia e os novos países. Então, vocês percebam que a partir do fim do socialismo, que aconteceu em 1991, onde houve a desintegração da União Soviética, certo? Então vejam que tivemos várias consequências na Europa e no mundo todo de uma forma geral. A Iugoslávia, que existiu como Estado ou país até esse ano, em virtude de conflitos internos, começou a se desagregar, dando origem a novos países. Quais foram os países que surgiram a partir dessa desintegração da Iugoslávia? Então tivemos a Macedônia, a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Kosovo. Quanto ao Kosovo, apesar de ter declarado a sua independência da Sérvia em 2008, alguns países não o reconhecem como Estado, tá bom? A economia desse conjunto de novos países é diversificada. Observe que não tem uma homogeneidade em relação à economia desses países que desintegraram da antiga Iugoslávia. Observem que, tomando por base principalmente o PIB de cada um deles, relacionando as suas respectivas populações, ou seja, o PIB per capita no ano de 2017 desses países, por exemplo, da Eslovênia era um PIB de 23.597 dólares, quer dizer, colocando na nossa moeda brasileira, dá equivalente a mais de 100 mil dólares. Isso aí é uma divisão da riqueza do país pela quantidade da população. Então veja que é um PIB muito elevado. E o da Croácia, 3.294. Com exceção de Montenegro, com 7.699 dólares, o PIB per capita dos demais ficaram abaixo de 6 mil dólares. Sendo que o do Kosovo foi menor, 3.894 dólares. Então, Kosovo é um país pobre, principalmente em relação a gente fazer esse comparativo em relação ao seu PIB. Só para ter um comparativo, o Brasil em 2017 teve um PIB de 9.821 dólares nesse mesmo ano. Mas não significa que cada pessoa do nosso país tem um PIB de 9.821 dólares nesse ano que foi colocado esse cálculo. Porque sabemos que existe uma desigualdade social muito grande, de renda também, porque a maioria da renda, a maior parte da renda fica na mão de poucas pessoas, dos grandes empresários,
né, dos bilionários que comandam a economia do nosso país, tá bom? Então é isso, gente. Espero que todos estejam bem, vocês se cuidem, para que a gente possa retomar nossas aulas na nossa normalidade.